Então, pessoal, bom dia. Aula de terça-feira, depois do feriado de finados, certo? Espero que estejam animados, descansados. Hoje, nós vamos para a última leva de exercícios no livro Caderno de Atividades. O tema dos exercícios são pontuação e, em alguns momentos, sintaxe, porque não é possível pensar pontuação sem pensar sintaxe, tá? Então, os temas abordados são basicamente esses. E, a partir da aula de sexta-feira, eu começo resolução de provas de acordo com os pedidos de vocês. Até o momento só chegou um pedido, que foi o da Nicole. Se vocês tiverem outros pedidos de outras instituições, me avisem para que eu coloque na lista aí, na ordem do nosso trabalho durante o mês de novembro, início de dezembro, tá bom? Agora eu compartilho a tela com vocês. Só mais um momento. Pronto. Estamos aí nos exercícios do caderno de atividades referentes à unidade 34, pontuação. Número 1 é um exercício do ITA São Paulo. Considere este trecho de texto. A década era a de 1870 e o aparelho que ele usava para mandar e receber mensagens, um telégrafo. O emprego da vírgula nesse trecho é semelhante em... Então, observem aqui comigo. A década era a de 1870 e o aparelho que ele usava para mandar e receber mensagens era um telégrafo. Aqui apareceria o verbo ser, nesta forma era, novamente. Então, houve a omissão do verbo nesta última oração e esta omissão é marcada por uma vírgula. Então, já recordando contigo este emprego da vírgula. A vírgula é empregada para marcar um verbo que está omisso por meio de uma elipse. Então, em qual alternativa o emprego da vírgula se dá pelo mesmo motivo? Ou seja, de maneira semelhante. Para quem busca uma diversão na tarde de domingo, este filme é o mais recomendado. Vejam aqui, na letra A, que a oração que começa no para e termina no domingo é uma oração subordinada adverbial final. E ela está no início do período, por isso foi isolada. Então, a vírgula aqui é devida à oração subordinada adverbial final no início do período. Vamos anotar isso? Vou colocar aqui junto da letra A. Oração subordinada adverbial final. Então, a vírgula está ali isolando esta oração. Ainda que não sejam os de menor custo, os alimentos orgânicos são os mais indicados pelos nutricionistas. Ainda que é equivalente a embora, e ali introduz uma subordinada adverbial concessiva, que está sendo isolada pela vírgula no início do período também. Há uma semelhança entre o uso da vírgula na letra A e na letra B. Oração subordinada adverbial concessiva. E após a vírgula está a oração principal. O professor de desenho prefere os alunos criativos e o de lógica os ousados na teoria. Observem que o professor de desenho prefere os alunos criativos e o de lógica prefere os ousados na teoria. O verbo preferir está omisso na última oração. É uma elipse. E essa omissão do verbo foi marcada pela vírgula. Então, a letra C tem um emprego da vírgula semelhante ao que ocorreu ali no texto do enunciado, ali no topo do exercício. Então, número 1 é letra C. Letra D. Os testes de QI, quociente de inteligência, atualmente são desacreditados por diversas correntes teóricas da psicologia.
Observe que na letra D eu tenho um advérbio isolado, intercalado no meio da oração. Então, advérbio de tempo. Vou colocar aqui junto do atualmente para que você localize o motivo do uso da vírgula. Letra E. Por circuitos eletrônicos em envoltórios é uma prática comum, conhecida como encapsulamento. Aqui, pessoal, conhecida como encapsulamento, eu poderia escrever assim, que é conhecida, certo? É uma oração reduzida. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial não, adjetiva, explicativa. Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Por isso, isolada com a vírgula, certinho? Então, exercício número 1, a nossa resposta é a letra C, pois a vírgula empregada no trecho indicado no topo do exercício, ela marca uma omissão de verbo, uma elipse, assim como ocorreu aqui na letra C. Lá, na do enunciado, é o verbo ser, era um telégrafo, o era está subentendido, e aqui na letra C é o verbo preferir. Prefere os ousados na teoria. Caso surjam dúvidas, avisem, por favor. Número 2 foi retirado de uma prova da Petrobras. Acompanhe aí comigo. Com gente é diferente. Gente não vem com manual de instruções quando nasce, nem para viver, nem para morrer. Ulisses Tavares discutindo literatura. Observem que nós temos 1, 2, 3 períodos, cada um com as suas orações, separados por ponto final. O trecho gente não vem com manual de instruções quando nasce, nem para viver, nem para morrer, está reescrito em uma única sentença, sem alteração do sentido, e pontuada de acordo com a norma padrão em. Então, ele eliminou o início, tá? Como gente é diferente, este início foi eliminado. Então, do segundo gente em diante, foi realizada uma reescrita em um único período. Eu vou dar um tempinho para que vocês analisem. Pode ser? Um minutinho? Podemos? Na verdade, se vocês observarem aqui, o exercício ele é bem simples. Vamos lá. Na letra A, gente não vem como manual de instruções quando nasce, nem para viver, nem para morrer. Sim, Arthur, é isso mesmo. A alternativa é. Observem que aqui não há uma justificativa para o uso do ponto e vírgula, em especial entre o nem para viver e o nem para morrer. Para que uma pausa maior? O que justificaria? Não há essa justificativa. Já na letra B, o problema acontece em relação ao travessão. Não cabe um travessão aqui. Os travessões surgem substituindo vírgulas quando separam uma explicação, uma informação adicional, um aposto explicativo. Não é o caso aqui. Veja a letra C. A letra C, nós temos nela um outro problema. Os dois pontos entre itens de mesmo valor sintático.
Nem para viver, nem para morrer. Por que os dois pontos? Dois pontos introduzem fala, explicações, conceitos e enumerações. Entre essas duas últimas orações não aconteceu nada disso. São duas orações aditivas, né? Coordenadas aditivas. Não tem por que ocorrer dois pontos entre elas. Letra D. Gente, não vem com manual de instruções quando nasce, nem para viver, nem para morrer. O emprego desses travessões entre a primeira oração, a segunda, entre a segunda e a terceira, também não se justifica. Dá a entender que o nem para viver seria uma espécie de explicação, de informação adicional. Não é o que ocorreu ali. De forma avulsa, não. Então, a letra D também tem esse problema. Letra E. Gente, não vem com manual de instruções quando nasce, dois pontos. E agora eu vou falar sobre isso. Nem para viver, vírgula, nem para morrer. E aí vocês observam que o que surge após os dois pontos são duas orações que explicam um pouco ou adicionam informação sobre o que foi declarado na primeira. Por isso, a melhor opção realmente é a letra E, como o Arthur apontou aí no chat para nós. Marcando aqui como resposta da número 2, letra E. Uma questão bem simples, né? Porque nas outras alternativas, a pontuação foi empregada de maneira absurda. Número 3 é SPM. Assinale o item em que pode ser usada a vírgula antes do conectivo E. Lembrando que a conjunção E com valor aditivo pode ser acompanhada de vírgula quando ligar, conectar orações cujos sujeitos sejam diferentes. Ao conectar orações com o mesmo sujeito, não devemos utilizar vírgula. Gente, hoje é dia de espirrar. Letra A. Conselheiros de Tarso se reúnem e criticam propostas do governo para os problemas da central. Vejam que os conselheiros de Tarso se reúnem, os conselheiros de Tarso criticam. Nas duas orações conectadas pela conjunção e, nós temos um mesmo sujeito. Por isso, neste caso, não podemos colocar vírgula. Letra B. Cachê de feira de Bento Gonçalves para Gabriel o Pensador provoca saia justa e escritor gaúcho cancela sua participação no evento. Vejam que o sujeito da primeira oração é cachê de feira de Bento Gonçalves para Gabriel o Pensador. É isso que provoca a saia justa. Este é o sujeito. Na oração seguinte, escritor gaúcho cancela sua participação no evento, o sujeito é escritor gaúcho. Então, nós temos outro sujeito. Aqui, junto da conjunção aditiva e, nós poderíamos colocar uma vírgula. Mas vamos aguardar um pouquinho, fazer a leitura dos demais itens antes de marcar a letra B. Operários bloqueiam única via de acesso à obra da usina de Belo Monte e entram em greve. Os operários bloqueiam, os operários entram em greve. Mesmo sujeito nas duas orações, não podemos inserir vírgula. Letra D. Vale a renda mina da Petrobras para produzir potássio e reduzir dependência da importação de fertilizantes. Vale a renda mina para produzir potássio, vale, certo? Para produzir potássio e para reduzir dependência da importação de fertilizantes. Então vejam que nós temos ali a última, é uma oração reduzida com infinitivo, certo? O para foi engolido ali, porque eu teria duas finalidades, tá bom? Temos o mesmo sujeito, não cabe vírgula. Letra E. Ali, nessa letra D, o E está ligando duas orações de mesmo valor sintático. Duas orações de qual valor sintático? São orações subordinadas adverbiais finais. Então, está adicionando duas finalidades ali. Neste caso, não cabe a vírgula. Letra E. No Dia da Terra, dezenas de pessoas retiraram do rio Guaíba cerca de 1 tonelada de lixo. Madeira, garrafas e copos plásticos, bolas de futebol, pneus e tapetes de automóveis, entre outros.
Aqui, a conjunção e novamente conecta elementos de mesmo valor sintático, termos de mesmo valor sintático, certo? Dentro de uma enumeração. Por isso não cabe a vírgula. A única que aceitaria uma vírgula junto da conjunção e é a letra B. Bacana? Como nós já havíamos previsto. Então, a vírgula surge junto da conjunção e quando essa conjunção conectar duas orações que tenham sujeitos diferentes. Agora, o exercício número 4, da prova de técnico administrativo da Federal do Rio de Janeiro. Veja aí comigo. O motivo por que o capitalismo tem resistido, apesar de acuado por todos os lados, é ele caminhar sem esforço na direção natural. Enquanto o socialismo, redistributivo e por isso utópico, é um tampão numa panela de pressão que explode ao menor descuido, deu sopa o agricultor planta 3 batatas escondidas para si próprio, o capitalismo marcha na direção do egoísmo, do individualismo, da autossatisfação predatória. Isto é, do instinto humano, certo? O texto de Milor Fernandes, definitivo, A Bíblia do Caos, Porto Alegre, LPM. Marque a opção que explica corretamente o emprego da pontuação no texto de Milor Fernandes. As aspas foram utilizadas para indicar que o trecho foi retirado da Bíblia por Milor Fernandes. Na verdade, o trecho não foi retirado da Bíblia, certo? E não foi retirado de lá pelo Milor Fernandes. O trecho foi retirado do texto do Milor pelo autor da prova, por isso a presença das aspas. A palavra redistributivo está entre vírgulas porque é um termo que o autor quis realçar. Vamos conferir lá no texto comigo? Vou buscar aqui um recurso para destacar a palavra. Enquanto o socialismo redistributivo, aqui, pessoal, não é uma questão de realçar. Aqui ele explica algo sobre o socialismo, atribui uma característica a este socialismo, certo? Por meio de uma explicação. Mas deixemos aí a letra B para estudo posterior. O autor usou parênteses em deu sopa, o agricultor planta 3 batatas escondidas para si próprio, para isolar o comentário do corpo principal do texto. Vamos lá. Vejam que, neste trecho em que Milor utilizou parênteses, a linguagem mudou, o tom do texto mudou. Então, é como se ele parasse o processo argumentativo e fizesse um comentário extremamente pessoal, inclusive informal. Então, neste caso, os parênteses estão separando um comentário do Milor do restante do conteúdo do texto. Por isso, provavelmente a resposta do exercício é a letra C. Letra D. As vírgulas usadas após a palavra egoísmo e individualismo servem para separar termos explicativos. Vejamos. O capitalismo marcha na direção do egoísmo, do individualismo, da autossatisfação predatória. Na verdade, aqui, as vírgulas estão separando itens de mesmo valor sintático dentro de uma enumeração. Então, está separando um termo do outro em uma enumeração. Então, por isso, a letra D não está correta. Letra E. A expressão isto é vem separada por vírgula em função de indicar um aposto explicativo. Nós estudamos separadamente expressões como isto é ou seja, que são chamadas expressões explicativas ou intercaladas, certo? E não aparece ali como um aposto explicativo. Então, a única resposta possível neste exercício número 4 é a letra C. Caso tenham dúvidas, me interrompam por aí. Leia este trecho de notícia de jornal.
Peça retrata lado cruel de Gandhi. Mesmo tendo renunciado à vida sexual aos 37 anos, Gandhi costumava compartilhar sua cama com uma sobrinha de 19 anos. Devido à ordenação sintática e à pontuação dessa frase, o adjunto adverbial que nela ocorre pode se relacionar a dois verbos. Certo? Então vamos lá. O adjunto adverbial a que o exercício se refere é qual? A quais verbos ele pode se relacionar? Eu vou dar um minutinho aí para que vocês pensem este exercício, pode ser? Nós vamos responder juntos. Eu estou dando um tempo para que você pense o trecho e me ajude a responder cada um dos itens. Então vejam só. Letra A. Transcreva o adjunto adverbial e indique a circunstância que ele expressa. Qual é o adjunto adverbial aí? A que se refere este exercício? Perfeito. Aos 37 anos. E é um adjunto adverbial de tempo. Então, resposta aqui da letra A. Vou colocar aqui assim. Letra A. Aos 37 anos. Adjunto adverbial de tempo. Obrigado, Arthur. Indique a que verbos ele pode se relacionar e explique o sentido que cada uma dessas relações sintáticas produz. Pessoal, observe aí que aos 37 anos, como indicou o Arthur no chat, pode ser uma referência de tempo para tendo renunciado à vida sexual ou costumava compartilhar sua cama, tá? Então, nós não sabemos se ele costumava compartilhar a cama aos 37 anos ou se ele renunciou à vida sexual aos 37 anos. Então, na letra B, indique a que verbos ele pode se relacionar e explique o sentido que cada uma dessas relações sintáticas produz. Então, ele pode se relacionar a tendo renunciado e a costumava compartilhar. Pode se referir a tendo renunciado e a costumava compartilhar. E o sentido, pessoal, aqui por um pouco de falta de espaço na página do livro, eu não vou colocar aqui, certo? Mas é o seguinte: os sentidos possíveis são de que aos 37 anos ele renunciou à vida sexual ou que aos 37 anos ele compartilhava a cama com a sobrinha. Tá bem? Tempinho aí para registro, para quem precisa. Letra B. Indique a que verbos ele pode se relacionar, já fizemos. Letra C. Alterando apenas a pontuação do adjunto adverbial, reescreva a frase duas vezes, de maneira que fiquem claros os dois sentidos que ela pode ter. Pessoal, nós temos quais opções aí para que fique claro a qual oração o aos 37 anos se refere? Alterando somente a pontuação. Quem me ajuda no chat?
Excelente, Arthur. Obrigado. Uma opção que nós temos é remover essa primeira vírgula aqui, como o Arthur sugeriu aí no chat. Então, mesmo tendo renunciado à vida sexual aos 37 anos, vírgula, Gandhi costumava compartilhar sua cama com uma sobrinha de 19 anos. Removendo somente a primeira vírgula, o aos 37 anos fica mais conectado à primeira oração do que à oração subsequente. Então, problema resolvido. A outra situação seria remover a... O Arthur sugeriu colocar ponto e vírgula aqui, Arthur. Deixa eu ver. Isso. O Arthur está sugerindo assim, mesmo tendo renunciado à vida sexual, ponto e vírgula. Aos 37 anos, Gandhi costumava compartilhar sua cama com uma sobrinha de 19 anos. É uma opção. Tranquilo? Lembrando que eu poderia deixar a primeira vírgula e retirar a segunda, tá, Arthur? Porque aqui essa vírgula não é obrigatória. Eu vou tentar transcrever as respostas da letra C aqui acima, da seguinte maneira. Opção 1. Coloco aos 37 anos, sem a primeira vírgula, e coloco a segunda. Opção 2. Coloco o primeiro trecho. O Arthur sugeriu ponto e vírgula. Aos 37 anos, vírgula. E eu ainda sugeri para vocês que nós tivéssemos assim, certo? Vírgula. Aos 37 anos e retirasse a segunda vírgula. O exercício pediu somente duas opções, tá bom? Na letra C, ele pediu essa reescrita, certo? Alterando somente a pontuação. Na letra D, ele pede para que alteremos a ordem. Veja lá. Reescreva a frase duas vezes, agora alterando o posicionamento do adjunto adverbial. O que eu poderia fazer para tornar isso mais claro? Eu poderia levar aos 37 anos para o início do período. Aos 37 anos, mesmo tendo renunciado à vida sexual, Gandhi costumava compartilhar sua cama com uma sobrinha. Ou levar lá para o final. Mesmo tendo renunciado à vida sexual, vírgula, Gandhi costumava compartilhar sua cama com uma sobrinha de 19 anos aos 37 anos. Então, basta você transcrever esse adjunto adverbial para outros posicionamentos dentro do período. Eu vou colocar duas opções aqui para vocês, as que eu considero mais eficientes. Mesmo tendo renunciado aos 37 anos à vida sexual, aí o restante é só copiar da mesma maneira. Gandhi costumava compartilhar... Que letra D? Gandhi costumava compartilhar sua cama com uma sobrinha de 19 anos. A outra opção, nós copiaríamos o início da mesma maneira, certo? Colocaríamos uma vírgula e escreveríamos assim, Gandhi costumava compartilhar aos 37 anos e o restante copiaríamos igualzinho. Essas eu acho as mais eficientes porque o adjunto adverbial fica junto ao verbo da oração a que ele se referiria, eliminando qualquer possibilidade de outra interpretação. Um minutinho aí para que vocês observem, registrem. Posso seguir? Questão 6 do INSPER.
Utilize os textos 1 e 2 a seguir para responder a questão. Texto 1. Sic. Em latim significa assim. Expressão usada entre colchetes ou parênteses no meio ou final de uma declaração entre aspas, ou na transcrição de um documento para indicar que é assim mesmo, por estranho ou errado que possa parecer. Então, geralmente, quando você transcreve um trecho de algum lugar ou a fala de alguém, em especial se tem uma inadequação nessa fala, coloca-se essa sigla para dizer que estava daquela maneira no original. Vamos ao segundo texto. Texto 2. A ministra da Cultura, Ana de Holanda, recebeu um grupo de 50 manifestantes que foram de ônibus a Brasília reclamar sobre a demora para receber os recursos do governo federal. Em nota divulgada ontem no site do Ministério da Cultura, Ana de Holanda disse que o Ministério reconhece, valoriza e tem claro a necessidade da continuidade do trabalho dos pontos de cultura. A nota, no entanto, não aponta quando o problema deve ser resolvido. Vejam que neste segundo trecho nós temos ali sic, no meio da fala da ministra. Reconhece, valoriza e tem claro a necessidade da continuidade. Claro a necessidade? Algo de errado aconteceu ali. Considerando-se as informações apresentadas nos textos, é correto afirmar que o motivo da inclusão do sic no texto 2 é apontar uma falha de concordância nominal, já que o adjetivo claro deveria estar no feminino para concordar com o substantivo necessidade. Então, o adequado seria: tem clara a necessidade da continuidade. Eu acredito que o sic surgiu ali justamente por isso. Letra B. Regência nominal, pois o a, antes do substantivo necessidade, deveria receber acento grave para indicar a ocorrência de crase. Neste caso, não, porque o a que ocorre antes de necessidade é somente um artigo. Não há dois as acontecendo ali. Letra D. Acentuação gráfica, já que o verbo ter, presente na expressão tem claro, deveria receber acento circunflexo. Observem que a ministra tem claro, Ana de Holanda tem claro. O verbo está no singular, então ele não deve receber este acento indicativo de plural. Letra E. Coesão textual, pois nessa construção é obrigatória a inclusão do conectivo que, para ligar a oração principal à oração subordinada. Tem claro que a necessidade da continuidade? Não, pessoal. Tem claro a necessidade. Ela tem a necessidade, certo? Então, aqui, a melhor opção para marcarmos sobre o uso de sic é a letra a falta de concordância nominal entre claro e necessidade. Pronto, exercício 6 resolvido. Pessoal, nós fizemos aí até o exercício 6 do caderno de atividades. Convido vocês a terminarem essa lista sobre pontuação até o último exercício, certo? E na próxima aula eu posso tirar dúvidas que tenham surgido nos próximos exercícios, porque são 10, ficaram faltando aí 4. E lembrando que na aula de sexta-feira, nós temos aula prevista para sexta-feira às 7h10. Eu começo resolução de provas por meio da prova da Unievangélica, que foi solicitada pela Nicole, tá bom? Então, pessoal, um abraço, tenham uma ótima semana, até sexta-feira. Até mais!